Boa noite, amigos do Centro Espírita Ibirajara. Estamos mais essa noite reunidos para o prosseguimento do estudo do Livro dos Espíritos. Nós estamos na parte terceira, no capítulo 11, que o título é Da Lei de Justiça, de Amor e de Caridade. E nós vamos hoje abordar as questões 890 a 892. E o tema é amor materno e o amor filial. Então eu comecei o nosso estudo trazendo essa imagem, que é a imagem que traz o maior amor possível de amor materno, que é Maria Santíssima, conduzindo Jesus, amparando Jesus, né? Então essa imagem é da Pietà, e eu acho que é o maior exemplo que eu podia trazer nesse momento de relacionamento de amor materno e amor filial. Então, como eu falei, nós vamos para as questões 890 a 892, o prosseguimento do Livro dos Espíritos. Então, na questão 890, Kardec pergunta: será uma virtude o amor materno ou um sentimento instintivo comum aos homens e aos animais? Então, existe essa correlação entre os sentimentos do homem, né, do animal racional e do animal irracional? Os espíritos respondem sim, né? É uma virtude, mas é também um sentimento instintivo. Então ele diz uma e outra coisa. A natureza deu à mãe o amor a seus filhos no interesse da conservação deles. Nos animais, porém, esse amor se limita às necessidades materiais. Cessa quando necessário, se tornam os cuidados. Então, isso a gente vê o exemplo na natureza, né? Os passarinhos que ainda pegam seus filhotes e vão regurgitar na boca a alimentação, enquanto eles não conseguem ainda voar, não tem pluma, não tem capacidade. A mãe se alimenta e regurgita na boca, dando o alimento, né? Uma necessidade totalmente material. A gente vê a proteção que alguns animais, até animais domésticos, que são dóceis, que quando procriam, ficam bem mais agressivos, né, protegendo a sua prole, impedindo, às vezes, a pessoa da casa que ele convive de se aproximar muito, porque ali está um instinto de conservação. Que ele quer proteger esses animais, né, de qualquer agressão externa. E com o progresso, quando o animal pode começar a voar, aprender a caçar, aprender a se proteger, e essa atitude se torna desnecessária, no reino animal e irracional, a gente vê que as mães se afastam e esses filhotes tomam seu rumo próprio, caminham por sua conta, caçam por sua conta, né? Buscam seu alimento por sua conta, né? Mas durante a fase que ainda são necessários, eles têm uma grande atenção, né? Aqui no Rio, né, você tem lugares que tem muito mico, né, que não é, inclusive, um animal da nossa flora natural, eles já eram importados, e que a gente vê esse acompanhamento, né? Que primeiro, quando eles atravessam de uma árvore para outra, a gente vê que primeiro vai o líder, que vai rastreando, ele dá o sinal e vai vindo todos os outros, né? E por último vem os menores, né? Vem os mais novos, mas que andam sozinhos. Porque quando é ainda pequenininho, a gente vê que a mãe está carregando eles no dorso. Mas os menores que já conseguem atravessar, eles têm que atravessar sozinhos. Então primeiro vai o mais forte e no final os menos fortes, os menos hábeis, né? Então a natureza também tem isso de proteção, né? E se eles forem agredidos, vai ser aquele ali. Mas a prole, os mais fortes que comandam o grupo, eles vão primeiro e vão se reforçando. Então é bem interessante isso da natureza. Mas os pequenininhos que ainda não conseguem passar pelo fio sozinhos, eles estão nas costas da mãe sendo carregados. Bom, mas no homem, no animal racional, persiste pela vida inteira e comporta devotamento e abnegação, que são virtudes. Então, as mães trazem esse devotamento e essa abnegação, que são as virtudes que elas já desenvolveram. Sobrevive mesmo à morte
e acompanha o filho até no além-túmulo. Bem vedes que há nele coisas diversas do que há no amor animal. Então, o amor materno, né, no reino dos animais racionais continua a vida inteira, né? Essa proteção que a mãe traz a seus filhos, né? Como diz, né? Os filhos são sempre crianças, mesmo que tenham idade avançada, a mãe vai interpretar como sendo crianças necessário do apoio e do carinho. Então isso traz. E no plano também do além-túmulo. E aí eu peguei dois exemplos, André Luiz e a mãe Luísa, né? André Luiz desencarna, fica 8 anos nas regiões umbralinas, e Luísa, sua mãe, todo o tempo está próxima a ele. Só que ele não consegue se conectar a ela, porque o princípio, o pensamento vibracional dele ainda era muito baixo, então ele não consegue fazer essa conexão com Luísa. Mas no momento que ele faz uma prece, ele eleva esse nível vibracional, ela entra em contato e ela e Clarencio retiram ele, né, daquela região, levando para o nosso lar. Então a gente vê que desde o desencarne, a mãe dele teve próximo a ele. Em nenhum momento ela se afastou dele, mas ele precisava elevar também o nível vibracional para poder contactar com ela, porque ela já tinha abaixado o nível vibracional dela muito, porque ela vivia em locais acima do nosso lar, né? Então, ela precisava disso, né? O outro exemplo em libertação, é o exemplo de Matilde e Gregório, né? A Matilde fica 700 anos aguardando Gregório ter uma modificação do pensamento para ela poder ajudá-lo. Mas ela fica 700 anos ao lado dele. E ela diz no livro que nos últimos 50 anos, se eu não me engano, ele já vinha mostrando estar entediado das atitudes dele. Ele ainda não tinha se afastado de realizar atitudes não adequadas, né, de estar trilhando o caminho do mal, mas já estava começando a mostrar tédio. E essa era exatamente a brecha que ela precisava, pelo menos para começar o despertar dele. Então você vê um amor de mãe além-túmulo que aguarda 700 anos o despertar do filho, para na hora desse despertar ela está ali para ampará-lo. Então a gente vê que segue além-túmulo, né? Além do que, eu já tinha falado, né? As mães cuidam da gente todo o tempo. Kardec ali fala na questão 205, que é dos relacionamentos interespirituais, né, da grande família espiritual que nós somos, né? Então ele faz a afirmação. Algumas pessoas, a doutrina da reencarnação se afigura destruidora dos laços de família. Como fazê-los anterior à existência atual? Então, o que a Kardec está trazendo a dúvida, né? Bom, destrói por quê? Porque numa reencarnação eu estou num grupo familiar, apesar da gente saber que as encarnações se fazem sempre uma maioria das vezes por espíritos de proximidade, né? Mas esses espíritos, como a gente vê na literatura, podem ter sido esposa, pode ter sido mãe, pode ter sido irmã, né? Podem ter sido inimigos e que precisam, como a gente vai ver à frente, de um reajustamento, e isso, né, quebraria o laço de família, ia destruir, e os espíritos respondem que é o contrário, isso aumenta, né? Porque a gente vem de uma mesma paternidade. O nosso pai é único, então somos filhos do mesmo pai. Então essa família espiritual é maior, e a doutrina da reencarnação permite que essa família vá se ampliando, né? Mudando os papéis, mas se ampliando. Os espíritos respondem: não, a reencarnação não destrói, pelo contrário, ela distende. Então ela aumenta esses laços de família, porque somos a mesma família universal, né? Fundando-se o parentesco em afeições anteriores, menos precários, são os laços existentes entre os membros de uma mesma família. Essa doutrina amplia os deveres da fraternidade,
porquanto no vosso vizinho ou no vosso servo pode achar-se um espírito a quem tenhais estado preso pelos laços da consanguinidade. Então é isso, mostrando a ampliação do entendimento disso, do relacionamento entre todos nós, né? Visto que somos filhos do mesmo Pai e podemos, né, nas nossas reencarnações, ter contato com outras pessoas que já tiveram relacionamento passados conosco de proximidade, né? Pode também, a gente sabe, em algumas famílias, encarnarem irmãos que não tinham um relacionamento profundo daquela família, mas precisava contato com aquele ambiente que aquela família traduz para reeducação, para aprimoramento, para contenção, para progressão desse espírito. Mas a maioria das vezes essas encarnações vão sendo feitas em grupos familiares. Lembrando que nem sempre é possível, porque algumas pessoas dos nossos grupos familiares tiveram um progresso mais rápido, estão em níveis superiores, espirituais superiores, em outras situações, né? Então elas só voltam se houver necessidade de ter um trabalho, né? De ter uma missão, mas nunca deixam de ter o carinho e o amor, como eu falei, a Matilde e a Luísa, mãe de André Luiz, que estavam já em outras esferas espirituais mais elevadas, mas em nenhum momento deixaram de acompanhá-los, né, nessa trajetória. Vamos para a pergunta 891. Estando em natureza o amor materno, como é que a mãe que odeia os filhos, e não raro desde a infância desses? Então, é o que eu falei, existem algumas encarnações que são provas e expiações para ambos, né? Então, pode alguns filhos, né, terem mães que tiveram grandes dificuldades em encarnações passadas, né? E apesar da gente como a gente vai ver, o esquecimento do passado pode, pela vibração, trazer alguma dificuldade, né? Então, são às vezes inimigos que reencarnam num determinado lar, né? Eu estava me lembrando nos livros missionários, na reencarnação de Sigismundo, ele vai ser filho, né? De Alcino, eu acho que ele tinha matado ele na outra encarnação. Então, quando Acilino, quando ele recebe esse filho, ele vê, né, Sigismundo ali, ele fica com medo, porque foi a pessoa que tirou a vida dele. Mas ele, no final, ele aceita que vai ser pai, a mãe já tinha aceito, né? E vão trazer essa encarnação. Mas em alguns momentos isso pode aflorar. Então estou trazendo do pai, mas isso pode também acontecer com a mãe. Ser espíritos que traziam antipatias de encarnações anteriores e ali se fazem presente por reajuste. É a chance do reajuste. Não existe punição nem a essa mãe, nem a esse filho. É mais uma chance de reajuste, de progresso, de restabelecer laços que foram rompidos no passado. E aí os espíritos respondem. Às vezes é uma prova que o espírito do filho escolheu, ou uma expiação se aconteceu por ter sido mau pai ou mau mãe, uma mãe perversa, né? Ou um mau filho noutra existência. Então, mas a gente tem que se ver assim, isso nunca é castigo. É sempre uma tentativa de reajuste, de aprimoramento, né? Nós não estamos aqui para sermos punidos. Nós tivemos dificuldade no passado e voltamos para trilhar outros caminhos. E esse caminho é o que leva a gente à espiritualidade superior. Mas nós vamos trilhar esse caminho quantas vezes forem necessárias. E aqui a gente vê que muitos espíritos escolhem, né? Pais ou mãe, como eu falei, né? Precisam restabelecer. E foi uma escolha por livre arbítrio, né, na espiritualidade, orientada pelos seus mentores espirituais, e se foi permitido, é porque aquele fardo pode ser conduzido, né? Mas em todos os casos, a mãe má não pode deixar de ser animada por um mau espírito que procura criar embaraço ao filho, a fim de que sucumba na prova que buscou. Então, essa mãe má também ela está influenciada,
mas vamos lembrar, né, que ela futuramente também vai mudar de atitude. Naquele momento, o espírito que anima aquele corpo é um espírito ainda com dificuldade. E ele vai fazer qual esforço? Para prejudicar esse filho que pediu essa prova ou essa expiação naquele ambiente, para ele ter atitudes que ele teria no passado, mas atitudes que ele se propõe a não ter mais. Então, se ele falir, é porque ele voltou a vibrar do mesmo jeito que vibrava no passado, tendo as mesmas atitudes. Se ele não falir, aí ele quer que ele fala, vai ser recompensado. Então, mas a gente sempre tem que lembrar, isso ocorre pelo livre arbítrio, né? Mas que fala, mas essa violação das leis da natureza não ficará impune, e o espírito do filho será recompensado pelos obstáculos de que haja triunfado. Então, mais uma vez aqui fala, né? Essa mãe vai ter que à frente restabelecer caminhos mais adequados, né? É sempre lembrar que a punição aqui não é castigo, é refazer um caminho, né? É feito um aluno que faz uma prova, não passa de ano. Ele não está sendo punido, ele está voltando para aquele ano para poder, de fato, aprender o que ele precisava entender, né? Então não é uma punição, é uma chance de ele ter o conhecimento correto. Então essa mãe vai ter a chance de viver em outras encarnações um amor aos filhos reais, né? Restabelecer laços quebrados anteriormente. Kardec aqui fala da 392, vamos ver o que diz a 392. Por que perde? Por que perde o espírito encarnado a lembrança do seu passado? Então é isso, né? Aquilo que falou. A gente não tem lembrança do passado exatamente por isso. Porque se tivesse, não haveria essa chance de restabelecer, né? Como essa mãe que tem profunda dificuldade recebe esse filho que sabe que tem dificuldade com aquela mãe, se os dois soubessem, já teria atrito. Como Sigismundo vai ser filho de Acilino, se ele sabe que ele matou e que Acilino sabe que ele matou, um ia ter medo e o outro ia ter vergonha, né? Mas a gente sabe que esse esquecimento, a gente sempre aflora alguma sensibilidade sobre isso. Então os espíritos respondem, não pode o homem nem deve saber tudo, porque seria prejudicial, né? Nós não conseguiríamos, talvez, restabelecer esses convívios com a facilidade necessária para executar as nossas provas solicitadas. Deus assim o quer em sua sabedoria. Sem o véu que lhe oculta certas coisas, ficaria ofuscado como quem, sem transição, saísse do escuro para o claro. Esquecido do seu passado, ele é mais senhor de si. Então, se a gente encarna, né, como eu já falei, né, numa situação que nós tínhamos dificuldade com aquela família, ou poderíamos ter raiva ou vergonha, né? E todos dois iam atrapalhar a nossa evolução, que aqui a prova que nós nos propusemos, né? Então existe a sabedoria, né? Sabedoria de Deus que propicia isso, a gente ter um esquecimento do passado. Mas lembraremos no plano espiritual de acordo com as necessidades, porque também nos níveis evolutivos, nossos níveis, né, que ainda estamos em mundo de expiações e provas, talvez não permita a gente ver muitas encarnações anteriores, mas a gente vai ter acesso para a nossa programação as encarnações necessárias para o entendimento do que nós nos propomos. Então vamos para a pergunta 892. Quando os filhos causam desgosto aos pais, não tem este culpa para o fato de lhes não dispensarem a ternura de que os fariam objeto em caso contrário? Então, se um filho traz grande dificuldade a gente, né, a gente não pode largar ele por ali, né, só ter carinho pelo filho que nos é afim, né? Se vem a ovelha negra, né, lembrando a música, né, da ovelha negra da família, esse pode ficar sem a ternura, ser diferente? Não, talvez esse tenha que ser
o mais amparado, né? O que está mais necessitado de entendimento do amor e conhecer o amor materno, né? Então, quando os filhos causam desgosto aos pais, não tem este desculpa para o fato de lhes dispensar a ternura? Se eles se comportassem bem, vamos ver a resposta do Espírito. Não, porque isso representa o encargo que lhe é confiado. É a missão, e a missão deles consiste em se esforçarem por encaminhar os filhos para o bem. Então é isso, né? Quando recebemos, né, que eu estou falando em geral, né, um filho problemático, é esse exatamente que precisa mais atenção, né? Porque foi uma missão que nos foi dada. Essa missão nos foi confiada. Para quê? Para a gente se esforçar ao máximo para encaminhar esse filho ao bem, né? Por isso que eu estou dizendo, às vezes são filhos que não são de relacionamentos tão profundos, mas precisam daquele convívio familiar para restabelecer, para se reequilibrar e para entender, né? Por vezes são espíritos que nunca vivenciaram um amor real e eles precisam disso. Se nesse momento também a gente se afasta, a gente está deixando de cumprir os nossos compromissos, né? A confiabilidade que pela espiritualidade nos foi dado, que nós orientaríamos bem, porque também nós tivemos o livre-arbítrio de recebê-los, né? Demais, esses desgostos são a miúde a consequência do mau feitio que os pais deixaram que seus filhos tomassem desde o berço. Colhe o que semearem. E aí aqui os espíritos estão dando uma chamada, né, na gente, né? Que muitas vezes a gente também negligenciou a educação desses filhos. Muitas vezes, hoje a gente vê, negligencia até por um falso amor, permitindo que façam tudo, que tenham todas as coisas, tudo que desejam, né? Criando o que a gente às vezes vê, os pequenos tiranos do lar. E que mais tarde serão os grandes tiranos, né? Então, se desde o berço, até alguns espíritos, eles vêm com essa necessidade, eles têm que ter uma educação, às vezes, mais rígida, mais próxima, para eles poderem se adequar, né? Então, se deixa as coisas correrem ao léu, vê uma manifestação de violência, de inadequação, ah não, ele é pequenininho, ele não entende e não corrige, isso só vai se avolumando e mais tarde os pais vão colher isso. Então eles mesmos semearam. Então é o que os espíritos trazem, né? E aí eu vou pegar a pergunta 582 e 583. Pode-se considerar como missão a paternidade? A gente já viu ali que a resposta é, sem constatação possível, é uma verdadeira missão, né? Então é um compromisso que assumimos, é uma missão. É ao mesmo tempo um grandíssimo dever que envolve mais do que pensa o homem, a sua responsabilidade quanto futuro. Deus colocou o filho sob a tutela dos pais, a fim de que este o dirijam pela senda do bem. E lhes facilitou a tarefa, dando aquela organização débil e delicada que torna propício a todas as impressões. Então, Emmanuel também traz, né, que ele diz que a criança ela vem com uma nova formação limpa no cérebro, apesar do espírito não, a gente está falando do encarnado, né, e que são próprios a receber essas impressões, como uma máquina de fotográfica. Uma máquina fotográfica, ele fala isso em Vida, Verdade e Vida, né? E ele fala isso, uma máquina fotográfica. Então é a chance de trazer novas vivências àquele espírito, né? Onde ele está na infância precoce. Você já pensou se já chegassem filhos todos formados? A dificuldade, né? Então o pai tem tempo de pegar aquela criança e trazendo bons exemplos, boas informações, né? E trazer essa impressão, né? Então, através, principalmente nesse livro fala, através de quê? Da exemplificação, muito mais do que pela palavra, né? Porque a exemplificação impregna muito mais as crianças, né? Aí o exemplo clássico do pai, né? De nós pais que dizem,
para o filho: não pode mentir, não pode mentir. E isso acontecia no tempo do telefone fixo, né? Tem gente que nem sabe o que é isso. Que aí tocava o telefone, a criança atendia e a pessoa fala: chama seu pai. Ela vinha: chama o pai, tá te chamando. Aí ele dizia: diz que eu não tô. Aí a criança ia lá e ainda dizia assim: meu pai está dizendo que eu não estou. Quer dizer, qual o exemplo que a gente está dando? A gente está dizendo para o filho que não pode mentir, mas no primeiro evento a gente exemplifica ao contrário. Nós estamos ensinando ele o quê? A mentir. E estamos trazendo uma dissonância nessa criança. O que é o certo? Então, é importante a exemplificação, né? E aí os espíritos conseguem. Se este vier a sucumbir, né? Se os filhos vierem a sucumbir por culpa dos pais, suportarão os desgostos resultantes dessa queda e partilharão o sofrimento do filho na vida futura, por não terem feito o que lhe estava ao alcance para que ele avançasse na estrada do bem. Então esse é o compromisso, né? Aquilo que falou, nós vamos colher o que foi plantado. Então a gente tem que ter essa atenção da exemplificação dos nossos filhos. E na 583, Kardec pergunta: são responsáveis os pais pelo transviamento de um filho que envereda pelo caminho do mal, apesar do cuidado que lhes dispensam? Não. Porém, quanto piores forem as propensões do filho, tanto mais pesada é a tarefa e tanto maior o mérito dos pais que se conseguirem desviá-lo do caminho do mal. E aí a pergunta 583A: se um filho se torna homem de bem, não obstante a negligência ou o mau exemplo de seu pai, tiram estes daí algum proveito? Deus é justo. Mas então a gente vê aqui na 583, que é a última pergunta, né, da responsabilidade. Muitas vezes o pai dá um carinho, dá uma atenção, dá um estudo, e muitos desses filhos se desviam, né? E eles tiveram essa tarefa pesada na reeducação e muitas vezes não tiveram sucesso, né? Eu tenho sempre um exemplo de uma pessoa que, entre 50 e 60 anos, uma mãe trabalhava efetivamente, tinha uma carreira, o esposo tinha uma loja, trabalhava, tinha 2 filhos, um estava se formando em engenharia e um que trabalhava com o pai se desviou do caminho, foi assaltar. E todo trabalho, aquilo que falou, todo o amor maternal se exercia, que toda semana ela saía da cidade do Rio de Janeiro, ia para outra cidade onde ele estava cumprindo uma pena, né? E ela não afastou, não abandonou, e ela sempre falou: dei toda educação aos 2, né? E ele trabalhava de dia, ela falou, ficou surpresa, quando ele saía à noite com os amigos, era para enveredar para o caminho do crime, fazerem assaltos, e ele foi preso, né? E ela não abandonou, ela e o pai, né? Não abandonou ele em nenhum momento. Toda semana ela saía do Rio de Janeiro a outra cidade no horário da visita, dizer que estava aguardando, que iria recebê-lo. E mesmo assim ele falava para ela que quando ele saísse, ele voltaria para o mesmo caminho. Que ela não se iludisse que ele ia voltar, ia trabalhar com o pai, que não. Que ele ia continuar, ele era aquilo que agradava a ele. Então ela fazia todos os esforços, não abandonou, mas existia uma decisão dele. E aí a gente vai para a pergunta 190 do Consolador, que é mais ou menos isso o tema que eu relatei dessa história, né? Quando os filhos são rebeldes e incorrigíveis, impermeável a todo o processo educativo, como deve proceder os pais? Que é exatamente, ele era rebelde, impermeável a tudo que ela trazia, como ela ia atuar? Bom, depois de movimentar todo o processo de amor e de energia no trabalho de reorientação educativa dos filhos, é justo que os responsáveis pelo Instituto Familiar, sem descontinuidade da dedicação e do sacrifício, esperem a manifestação da providência divina para o esclarecimento dos filhos incorrigíveis. Então, a providência divina vai reajustar esse espírito que está num caminho inadequado, né? Como?
pode ser que sejam através de dores e provas acerbas, de modo a semelhar-te com êxito no campo de compreensão de sentimento. Então, depois de tudo feito, é o que essa mãe estava fazendo. Ela tentou tudo. A providência divina fez o quê? Reteve ele num presídio. Para quê? Para ele se reeducar, para ele refletir. Não foi para ele ser castigado também. Né? Outra vez que a gente, quando fala, né, que a Terra é uma escola, um presídio, um hospital, eu já falei até talvez em outro estudo, que sempre incomodou um pouquinho, mas o presídio é nesse sentido, de contenção, para ele parar de acumular mais débitos, né, de fazer mais coisa errada e de refletir. Né? Então isso está no Consolador. E a pergunta 191, ele diz: eis a razão pela qual certas circunstâncias da vida faz-se mister que os pais estejam revestidos de suprema resignação, reconhecendo no sofrimento que persegue os filhos a manifestação de uma bondade superior, como buril oculto, constituído por sofrimentos, remodela e aperfeiçoa com vistas ao futuro. Então é isso, essa mãe vai ter que ter uma resignação muito grande, porque ela vai ver o filho passando por essa dificuldade, ele está preso, ele já disse que quando sair vai de novo enveredar pelo caminho do crime, ele não quer trabalhar, então ela vai ter que ver, provavelmente em outros momentos, esse buril oculto, né, constituído por sofrimento, remodelar esse espírito o tempo que for necessário. Então a gente vê essa dificuldade. E para encerrar, no Pensamento e Vida de Emmanuel, nós temos: não podemos, pois, esquecer na Terra que nossos filhos, embora carreando consigo a sedimentação das experiências passadas em estágios anteriores na gleba fisiológica, são companheiros que nos retornam transitoriamente o convívio, quase sempre para se reajustarem conosco. Então, essa é a necessidade, aos impositivos da lei divina, necessitados quanto nós mesmos. Então, também nós necessitamos de provas e ensinamentos no que tange ao trabalho da regeneração desejada. Então, amigos, hoje eram essas reflexões que eu ia trazer, reflexões do Livro dos Espíritos, reflexões do Espírito de Emmanuel, né? Trazendo esses ensinamentos sobre o amor filial e o amor materno. Então, até uma próxima oportunidade. Boa noite para todos.